Olá, seja bem-vindo ao primeiro estudo da série Aprender com Jesus é Tudo. Eu sou a Paty, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Alto Moarama, e estou muito feliz em participar dessa série de estudo com você. Olá, eu sou a Laura, também faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Alto Moarama, aqui de Uberlândia. E esse projeto foi pensado com muito carinho e eu estou muito feliz de fazer parte dele. E é com muita alegria que a gente tem conosco hoje o nosso convidado. A cada estudo nós vamos ter um convidado aqui e nesse primeiro é o Josadak. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, Josadak. Olá, o meu nome é Josadak e nós atuamos aqui na Igreja do Alto Moarama como obreiro bíblico ou instrutor bíblico, justamente atendendo as pessoas através de visitas, de orações, estudando, a palavra de Deus com cada pessoa. E eu quero dizer que para mim é uma alegria, e eu me sinto honrado em estar fazendo parte desse projeto. E que Deus possa alcançar muitas vidas através desse estudo. Bom, esse primeiro estudo, ele vai tratar sobre as Escrituras. O que Jesus ensinou sobre as Escrituras? O que nós podemos aprender de Jesus enquanto esteve aqui nessa terra sobre a Bíblia? Nós temos um texto aqui, mas antes de nós começarmos a leitura, eu gostaria que fizéssemos uma oração. Vamos curvar a nossa fronte. Querido e amado Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua benignidade, e nós te agradecemos pela Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Amém. Nós vamos iniciar esse estudo e nós queremos pedir a presença do teu Santo Espírito. Que aqui possamos ser direcionados por Ele e possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, para começarmos o nosso estudo, eu vou fazer a leitura desse texto inicial e diz o seguinte: Jesus chamou os escritos sagrados de sua época de Escrituras. Isso está em Mateus 21, 42. Elas também podem ser chamadas de Escrituras da Verdade, palavras de vida, santas escrituras, sagradas letras ou ainda palavras de Deus. Popularmente é conhecida como Bíblia Sagrada, escrita em um período superior a 1500 anos por cerca de 40 escritores que viveram em épocas e circunstâncias diferentes, é a fonte da verdade e o manual de Deus para nós. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse livro sagrado. Quando eu fui me preparar, na hora que eu li essa parte de 1500 anos por cerca de 40 escritores, recentemente eu vi um vídeo na internet que fala que isso é um dos indícios que nós temos que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Isso é uma das nossas perguntas mais para frente, mas seria praticamente impossível 40 escritores que viveram em épocas tão distintas, aí vamos imaginar esses 1500 anos que foram colocados, escreverem em consonância, porque a Bíblia não se contradiz, num espaço de tempo tão grande. Então, só poderia ter sido inspirado por uma única pessoa, que é o Espírito Santo, Bom, Josadak, vamos lá. De acordo com Jesus, o que pode ser encontrado nas Escrituras? João, no capítulo 5, e o verso 39, o próprio Jesus ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele nos aconselha a examinarmos as Escrituras. E quando nós examinamos essas Escrituras, aqui ele diz que nós vamos encontrar o caminho que nos leva à vida eterna. Porque as Escrituras, ela tem o poder, como o próprio salmista fala no Salmo 119, verso 105, é lâmpada e uma luz que ilumina o caminho e os nossos pés. Então, quando nós somos iluminados pela palavra de Deus, essa palavra nos faz encontrar o caminho que nos dá a direção até a salvação. Amém. Para mim, as Escrituras são um manual de instrução para a vida. Quando eu oro, eu falo com Deus. Amém. Mas quando eu abro a Bíblia, é Deus quem fala comigo. Então, a vida vem com um manual de instrução, Paty? A vida vem com um manual de instrução e é a Bíblia. E é sobre ele que a gente vai falar e muito hoje. Bom, que severa repreensão Jesus fez aos líderes religiosos do seu tempo, Josadak? O próprio Jesus, ele pontuou que é um erro
ou o ser humano erra quando não conhece a palavra de Deus, quando não conhece as Escrituras. Ele diz, é um erro, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Então o acerto é conhecermos as Escrituras e permitirmos que o Espírito Santo nos dê poder, nos capacite para obedecermos a essa mesma Escritura. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso GPS espiritual. Muito bom. Ele nos dá a direção, ele nos dá, né, a direção para chegarmos na Canaã celestial. Amém. Amém. Muito bacana quando você coloca que o acerto, então, é de fato conhecer as Escrituras, né, trazendo esse ponto oposto, assim, e nós devemos, de fato, buscar passar esses momentos, né, com Deus, estudando a palavra, e muitas vezes a palavra traz bálsamo para nós, né, então a gente vai procurar a palavra, às vezes, com outro intuito, e Deus vem e responde uma coisa completamente diferente, mas nos orientando e mostrando o quanto tem para aprender ali, né. Bom, nós temos a Bíblia hoje nesse formato aqui, com todos os seus livros, nós temos várias versões, mas e na época de Jesus, Josadak, qual era a Bíblia que Jesus usava? Eu acho interessante que na época de Jesus, a Bíblia de Jesus era justamente a Torá, né, os Pentateucos, né, os 5 primeiros livros de Moisés, e os profetas. Inclusive, em João, no capítulo 5, o verso 17, Jesus ele fala, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim foi para cumprir, né? Então, é justamente a lei, que é uma referência à Torá, o livro da lei, né, de Moisés, e justamente os profetas que compunham o Antigo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento ele foi ser escrito após 2 décadas, né, que Jesus morre. Então, é posteriormente que o Novo Testamento, como nós conhecemos, foi escrito, né? E é interessante porque a gente vê que Jesus, enquanto estava aqui na Terra, diversas vezes ele usou a Bíblia, né? Então, quando ele está sendo tentado no deserto, ele fala, não, mas a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz. Então, de fato, mesmo naquela época, ele já tinha contato. Quando ele estava com 12 anos no templo, ele ensinou aos doutores da lei, né? Então, mais uma vez, comprovando aquilo que a gente falou, de 1.500 anos, ele, quando ele veio, ele já tinha uma Bíblia direcionada e hoje nós temos toda uma complementação. A expressão lei era usada para designar os 5 livros escritos por Moisés, como o irmão Josadak falou, também chamados de Pentateuco. Já os profetas é uma referência aos demais livros. Ao todo, o Antigo Testamento é composto por 39 livros. Sabendo disso, Josadak, quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? Nós cremos que foi o próprio Deus, né? A Bíblia é um projeto de Deus, inclusive é a palavra de Deus, e aprendemos que quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. E 2 Pedro 1,21 diz que nunca, jamais, qualquer profecia, né, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, influenciados, iluminados, né? Ou melhor, inspirados pelo Espírito Santo, né? E nós aprendemos também, Patrícia, que nós que lemos a Bíblia, nós recebemos o Espírito Santo para nos iluminar na compreensão da Bíblia. Os escritores bíblicos, eles receberam a inspiração do Espírito Santo para escrever a Bíblia. Por isso que é interessante quando nós abrimos a Bíblia, antes de lermos, devemos pedir essa iluminação ou essa direção do Espírito Santo para compreendermos de fato a palavra de Deus. As pessoas costumam comentar que a Bíblia é o único livro que a gente consegue ler com o autor do lado. Amém. Né? Então, acreditando que esses 40 autores foram inspirados pelo Espírito Santo, quando a gente vai orar e pede a presença, quando a gente vai estudar a Bíblia e ora pedindo a presença do Espírito Santo, a gente tem essa mesma presença ao nosso lado. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, Josadak, eu gostaria de te perguntar aqui
O que Jesus falou, segundo Jesus, né, qual que é a fonte da verdade? O que isso tem relação com a Bíblia? Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17:17, ele ora ao Pai e pede o seguinte, ele fala, Senhor, meu Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós vivemos num mundo hoje de muitas filosofias, né? Muitas opiniões, mas a verdade é a palavra de Deus, né? O nosso manual de regra, o nosso manual de fé e prática, né? A nossa regra de fé é justamente a Bíblia, a palavra de Deus. É onde está a verdade, né? E a verdade de Deus, uma verdade que não muda, uma verdade que tem durabilidade. Isso é muito bacana. Eu queria fazer um comentário. A gente está falando aqui, é a verdade, é a palavra de Deus e tudo. E eu sempre gosto de pensar no fato de que a fé, ela não é cega. Então, nós acreditamos na Bíblia. Por que nós acreditamos na Bíblia? Quando você é cristão, é natural crer na Bíblia, né? Mas o que a Bíblia tem que me mostra que ela é verdadeira? E aí, o meu tio, ele tem uma série de estudos, e eu pedi para ele compartilhar comigo, porque nesse estudo dele, ele traz alguns elementos da história, alguns artigos, a palavra sumiu agora, arqueológicos, que demonstram a veracidade da Bíblia. E eu vou só citar alguns bem por cima, porque eu acho muito bacana a gente ter esse amparo. Eu não creio na Bíblia só porque eu sou cristã. Eu creio na Bíblia porque a Bíblia tem elementos na história e na arqueologia que me demonstram que, de fato, ocorreram essas coisas, né? São coisas palpáveis. Então, por exemplo, nós temos uma pedra que ela enumera todos os governantes e o título dela é Dinastias Antediluvianas. E aí ela tem uma lista de reis da Suméria. Depois, às vezes, a gente pode até compartilhar a imagem desses elementos. E então, o dilúvio, ele é relatado na Bíblia, mas a história, a arqueologia, ela tem um registro de dinastias antediluvianas, então confirmando o que aconteceu na Bíblia. Nós temos também a pedra moabita, ou a estela de Mesa, que é uma pedra de basalto com uma inscrição sobre mesa do rei de Moabe, que é uma história relatada em 2 Reis 3, 4 a 27. Nós temos também, isso tudo em museu, gente, o cilindro de Ciro, de origem não judaica, que relata como que Ciro, imperador persa, conquistou a Babilônia, assim como a Bíblia também apresenta em Esdras 1:2. E, para mim, o que é mais bacana é o prisma de Senaqueribe, que ele descreve as vitórias do rei Senaqueribe, que é uma história relatada na Bíblia também, em 2 Reis 18, a partir do verso 13, que fala que o Senaqueribe, rei da Assíria, sobre muitos povos reinou, inclusive os hebreus. E aí ele fala, aqui nesse prisma, fala, a ele mesmo, Ezequias, fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, como a um pássaro numa gaiola. O próprio Ezequias enviou-me mais tarde a Nínive, minha cidade senhorial, junto com 300 talentos de ouro, 800 talentos de prata e pedras preciosas. E tem alguns outros, mas eu vou citar só esses. Então, assim, hoje, o que a Bíblia relata há tanto tempo está exposto em museus, sendo confirmados na história. O nosso Deus, ele não é um Deus que pede de nós uma fé cega. Ele é um Deus de ordem, de racionalidade, e ele fala, vinde e arrazoemos, né? E ele demonstra, de fato, pontos racionais para nós. Eu acho isso fantástico. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós não exercemos uma fé emocional, nós exercemos uma fé racional. E é por isso que nós não lemos apenas a Bíblia, nós estudamos para buscar a compreensão correta. Sabendo disso, Josadac, eu gostaria que você respondesse para a gente também quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia. Em 2 Timóteo 3,16, está escrito que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Amém. E ela tem uma utilidade. A Bíblia fala, ela é útil
né, para nos corrigir, para nos repreender, Amém. para nos dar a direção. Na verdade, o objetivo maior quando estudamos a Bíblia é que nós conseguimos encontrar o caminho da salvação, o caminho da sabedoria, a vontade de Deus, né? Porque eu não tenho que querer que a Bíblia se adapte à minha realidade. A Bíblia me convida a ser modelado, né, pela vontade de Deus, que é expressa através da sua palavra. Então nós conseguimos ver que justamente quando eu leio a Bíblia, né, ela opera essa transformação na minha vida. Amém. Quando nós lemos ali o Salmo 119, no verso 105, Isso. Davi compara a palavra de Deus a uma lâmpada. Uma lâmpada. A luz da palavra de Deus afasta a escuridão e o mal do pecado. Amém. Bom, esse verso, 2 Timóteo 3, desde o 14 até o 17, é um verso que está aqui na minha contracapa. E eu coloquei Laura e escrevi ele, porque fala muito ao meu coração. Eu tive o privilégio de ser educada na igreja desde que eu nasci. E fala muito ao meu coração esse verso. Amém. Bom, nós temos várias pessoas que estudam a palavra de Deus, né, Josadac? E nós nem sempre temos o mesmo resultado para cada uma delas. O que a Bíblia fala para nós de como que as pessoas recebem a palavra de Deus, né? A Bíblia faz alguma alusão a isso? Tem alguma forma que isso foi trabalhado na Bíblia? Como que elas recebem? Quais são as consequências? Tem sim, o próprio Jesus ele conta uma parábola, e nós sabemos que parábola é uma história fictícia, com o objetivo principal de transmitir lições. E ele usa a parábola do semeador para trabalhar esse tema. E nós sabemos que o semeador experiente, ele não vai jogar sementes, como aqui é mencionado, mas cria-se essa história, né, demonstrando, por exemplo, o que acontece com cada coração, com cada pessoa. Diz que algumas sementes caiu à beira do caminho, né? E significa que são aqueles que ouvem e não entendem, né, muito bem a palavra de Deus, ou ouvem, mas não dão tanto atenção. Temos aquela semente que cai em solo rochoso, e são aqueles que aceitam com alegria, né? Mas como a rocha é um terreno muito difícil para que a semente brote, a pessoa, quando vem os problemas e as dificuldades da vida, a pessoa tende a desanimar da fé, né? Tem também a semente que cai em terra boa. São os que ouvem a palavra de Deus, compreende e busca viver pela ação benéfica do Espírito Santo. Interessante que cada coração vai responder, ou cada solo, né, ou cada vida vai responder de uma forma. O importante é que enquanto a porta da graça não se fecha, Deus tem o poder de transformar terrenos inférteis, terrenos onde a pedra, né, é dominante, em terrenos férteis pela ação do Espírito Santo. Então eu queria dizer para você que está nos assistindo, busque viver a vontade da palavra de Deus, porque um não de Deus é um sim para a nossa felicidade. E quando Deus nos orienta, e como a Patrícia bem mencionou, a palavra de Deus é uma lâmpada e uma luz que ilumina a nossa caminhada, o nosso caminho, que está tão escuro, né, pelas dificuldades da vida, pela nossa própria forma de viver. E Deus, ele com certeza ilumina a nossa caminhada através da sua palavra, que é a lâmpada maior, né? Amém. Essa parábola que o Josadac citou está em Mateus, no capítulo 13. Então, a minha sugestão é que logo depois que você terminar o estudo, corre lá, dá uma olhadinha, ora ao Espírito Santo, pede ele para te direcionar e para tornar o seu coração um coração fértil. Uma Amém. terra fértil para receber e aplicar tudo que você está aprendendo aqui com a gente hoje. Amém. Bom, Josadac, continuando o nosso estudo, eu gostaria de saber por quanto tempo a palavra de Deus teria validade. Será que ela tem vencimento? Muito boa pergunta, né? Nós vivemos em um mundo onde tudo passa, né? Onde tudo praticamente tem um tempo de validade. Eu acho interessante que a Bíblia, em muitas partes,
faz uma afirmação muito interessante. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 40, verso 8, fala que seca-se a erva, a flor murcha e cai, mas a palavra de Deus, ela permanece, ou ela tem uma durabilidade eterna. Se nós lermos também Mateus 24, 35, fala que passará o céu e a terra, mas minhas palavras, ou a palavra de Deus, elas não passarão. Então, tem uma durabilidade eterna. Sabemos também, Patrícia, que algumas instruções bíblicas, elas se cumpriram na cruz, né? Por exemplo, a matança de animais, os sacrifícios diários, né? Isso representava justamente quem? O próprio Jesus. Quando alguém pecava e imolava uma ovelha, essa ovelha representava justamente Jesus. E por isso que João Batista, no capítulo 1, 29, quando ele vê Jesus, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, algumas coisas se cumpriram na cruz, salvo isso, né? A Bíblia fala que a palavra de Deus é eterna, né? Os seus mandamentos é eterno. E é no céu onde nós vamos, de fato, vivenciar a plenitude da palavra de Deus. Nós vamos ter a eternidade para estudarmos, né, a sua palavra, entendermos tão grande, poderoso, profundo amor, que nós não... É como se nós pudéssemos dizer o seguinte: vamos colocar toda a água do mar apenas em um copo, e logo, logo nós vamos, né, pelo raciocínio lógico, dizer, não cabe. Mas nós vamos, pelo menos, conseguir encher o copo com a água do mar. A palavra de Deus é apenas uma pálida, né, e simples direção que Deus dá, mas, na verdade, quando alcançarmos a eternidade, aí sim nós iremos entender de forma plena e absoluta a verdadeira palavra de Deus, porque nós vamos viver livre de todo sofrimento, de toda dor, né, e de todo o pecado que, de certa forma, nos atrapalha na compreensão absoluta desse grandioso e poderoso amor. Nós não vamos ter limitação, né? E aí nossa mente vai conseguir entender tudo de maneira completa. Vai ser muito fantástico, muito maravilhoso. Isso me dá um gostinho de quero mais, porque eu penso quanta coisa a gente tem para aprender e a gente está só no primeiro estudo. Exatamente. Bom, continuando o nosso estudo aqui, Josadac, existe uma bênção especial que Jesus proferiu sobre aqueles que têm uma relação diferente com a palavra de Deus? O que fala lá em Lucas 11, 28 para nós? É interessante que o próprio Jesus, ele pontua que bem-aventurado ou felizes são aqueles que leem e são aqueles que praticam a palavra de Deus. A Bíblia coloca que tem dois grupos: os ouvintes negligentes, isso Tiago é quem diz, né? E os operosos praticantes da palavra de Deus. Muitos apenas ouvem, muitos apenas leem de forma superficial. Mas a bênção maior é para aqueles que leem e buscam o poder do Espírito Santo para praticar, para viver a prática da palavra de Deus, né? A Bíblia nós temos que estudar justamente nessa direção. É a palavra de Deus que vai me modelar, me dar a direção, vai me transformar para que eu consiga entender qual é a vontade, né, de Deus na minha vida. O manual de instrução, ele tem as orientações que a gente precisa colocar em prática. Amém. Amém? Bem, nosso estudo está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a presença da Laura, gostaria de agradecer a presença do irmão Josadac e a você que ficou até agora conosco. Eu gostaria de agradecer a sua presença e desejar que essas bênçãos especiais que o Senhor tem para derramar sobre aqueles que estão dispostos a estudar a sua palavra e a buscar a sua presença sejam completamente derramadas sobre você. Amém. Amém. Nós te convidamos para acompanhar, esse foi apenas o primeiro estudo. Na semana seguinte, nós teremos um novo vídeo, onde nós vamos tratar de um novo tema, e nós convidamos vocês a se inscreverem no nosso canal para poder receber a notificação de quando sair o novo vídeo e também de toda a programação que acontece aqui na igreja. Vocês também podem entrar em contato conosco através do Instagram,
E em breve também nós vamos divulgar um número de WhatsApp para maior contato. Eu gostaria de convidar o irmão Josadac para fazer a nossa oração final. E se sentir o desejo no seu coração, fazer também o apelo para que as pessoas que estiveram estudando com a gente guardem no seu coração tudo aquilo que foi estudado aqui hoje. Amém. Eu gostaria de pontuar as palavras do próprio Jesus, que lá em João 8,32, ele fala que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ele traz libertação. Ele traz tudo de bom que o ser humano precisa para trilhar o caminho que nos leva à salvação. Então, eu queria deixar para os nossos amigos que nos ouvem, que nos assistem, que você possa ser liberto pelo estudo da palavra, por essa série que está sendo iniciada hoje. E esses estudos trará libertação para a sua casa, trará liberdade para a sua família, e que você possa continuar conhecendo essa palavra, porque com certeza ela vai fazer a diferença, assim como fez em nossas vidas, né? E fará em todas as vidas que buscarem a compreensão divina. E logo, logo, eu sei que muitos devem estar se perguntando assim, mas libertação de quê? Segura um pouquinho, no próximo estudo a gente conta. Vamos então orar ao Senhor? Bondoso Deus, grandioso, misericordioso Pai de amor. Amém. Obrigado, Senhor, porque quando nós oramos, nós falamos contigo, mas quando nós abrimos a tua santa palavra, é tu que fala conosco. Amém. E como é bom, Senhor, recapitularmos aqui a tua palavra, entendermos que essa palavra foi inspirada pelo Santo Espírito. E assim como o Santo Espírito inspirou os profetas, ele também nos ilumina para entendermos qual é a tua vontade através da leitura, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada telespectador, sobre cada ouvinte, e que tu possa, Senhor, implantar em cada coração o desejo de conhecer a tua palavra e ser liberto pelo mesmo poder dessa palavra. Amém. Abençoa também, ó Pai, os demais amigos que irão aqui participar nesse estudo. Abençoa cada casa, cada lar que irá receber essa mensagem, e que a tua palavra possa ser como o bálsamo de Gileade, Amém. possa trazer a cura, o refrigério e a libertação para todos. É a nossa oração nos méritos de Jesus. Amém. Deus seja louvado e glórias a Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Nos vemos no próximo estudo.